Quero te convidar para a gente conversar um pouquinho nessa noite eu tenho me incomodado bastante sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e eu tenho visto muita gente ali que é referência para a gente em questão de pronunciamento, né? Pronunciamento. Eu tenho visto alguns vídeos, não sou muito da internet, de ficar tanto na internet ouvindo ou caçando vídeos, etc., mas alguns acabam chegando para a gente nas nossas redes sociais ou nos grupos que a gente tem, e a gente percebe que, inclusive ontem, né, teve uma insensibilidade muito grande no nosso país, de certa forma, porque a gente olhava para o sul chorando, a gente olhava para o rio sorrindo. Apenas usei essas duas palavras para não ser mais, problemático, mas é isso. Nada contra sorrir. Eclesiastes, o sábio Salomão fala para a gente em Eclesiastes, que a gente deve considerar o dia maravilhoso, o dia que é bom, e curti-lo. Mas também ele fala que aquele dia difícil a gente precisa considerar também. O fato é que essas duas ações paradoxais, elas estão sempre presentes na nossa vida. Às vezes eu estou numa semana boa, às vezes não. Às vezes eu estou num dia legal, né, Zé? Os meus amigos que me conhecem bastante falam, pastor, não está tão bem. Às vezes eu estou dando bom dia para cavalo. Às vezes não. E você também é assim. Talvez se a gente pudesse padronizar um grupo aqui, nós temos 3 tipos de pessoas nesse lugar hoje. Primeiro, nós temos um tipo de pessoa que já passou por problemas muito difíceis na sua vida, sim ou não? Teve momentos difíceis, talvez é luto, talvez é desemprego, talvez é uma doença. Já passaram por isso. Por outro lado, nós temos um número de pessoas aqui também, que talvez estão passando por isso. Talvez a sua semana foi das mais difíceis e você não achou que chegaria até aqui. Ou talvez na sua casa, no seu trabalho, eu não sei quais circunstâncias você esteja vivendo, mas faz parte desse segundo grupo de pessoas que estão passando, o presente está perto delas. A aflição está ali, a preocupação, a problemática, a angústia, e ela insiste em não sair de perto da gente. Como o salmista, no Salmo de número 30, versículo 5, nos diz que o choro dura uma noite, parece que para alguns de nós está durando uma semana, né? Um mês, está longo. Mas há um terceiro grupo de pessoas que talvez estejam aqui também, e você faça parte disso, é aqueles que irão passar por aflições. E aí fica bem claro, e eu espero que você entenda que ou você já passou, ou você está passando, ou você vai passar. Não tem outro caminho. Não tem outra forma da gente alinhar as nossas situações, porque a Bíblia mesmo deixa muito claro sobre os problemas, aflições, angústias, imprevistos, descontentamento, situações impróprias e improváveis que a gente não organizou. Por exemplo, hoje, estávamos aqui com o Romário, até ensaiando junto com a gente, mas infelizmente não estava bem de saúde, e não está mais com a gente aqui, foi para casa, ou foi medicar-se. A Joyce, outra que estava cantando com a gente aqui, está na Unesp porque a filhinha dela não está bem, aguardando exames. Ou seja, a gente não se organiza para isso, e a gente não sabe quando isso vai acontecer. Se a gente soubesse, se eu e você tivéssemos ideia de que seria tal dia, tal hora, a gente não se organizaria também não. A palavra de Deus em 1 Pedro nos diz isso. Paulo, por favor, Caio, por favor me ajuda em alguns textos. 1 Pedro capítulo de número 4, do versículo 12 e versículo 13, ele vai falar sobre isso, a despeito da gente não ficar espantado sobre o que eu estou dizendo na narrativa aqui. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los,
como se algo de estranho estivesse acontecendo no meio de vocês. Versículo 13, Caio. Mas alegrem-se. Estranho, não? À medida que participarem dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O salmista também nos fala sobre isso, Salmo de número 34, Caio, por favor, exatamente o versículo 19, nos fala sobre essas aflições, muitas, ou o justo passa por muitas adversidades, muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Parece que mesmo tendo nos rodeado de grande aflição, perturbação e problema, Deus se faz presente. Glória a Deus por isso. Talvez seja isso o motivo de estarmos de pé. Salmo de número 30, versículo 5, Caio, que até mencionei já. O choro pode durar uma noite ali embaixo, mas de manhã irrompe como algo que está saindo, algo que está florindo, como algo maravilhoso. Vem a alegria de Deus logo pela manhã. Jesus nos diz isso também no livro de João, no capítulo de número 16, versículo 33, quando Jesus vai nos ensinar um pouco sobre isso. Eu disse a vocês, para que vocês tenham em paz, porque neste mundo vocês vão ter muitas aflições. Jesus nos avisava. Mas ele também continua como salmista, no Salmo 34, dizendo para nós: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, fique em paz, numa outra tradução. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 14, é o texto que eu mencionei no início, quando ele diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando os dias forem ruins, considere, porque Deus faz tanto um quanto o outro, tudo está no controle de Deus, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. O final do texto ele é bem enigmático, mas a ideia que eu quero clarear para você entender é que o sábio Salomão está tentando nos orientar, e todo o livro de Eclesiastes e Provérbios com sabedorias assim enigmáticas, a ideia dele é dizer para nós: não se acostume demais com coisas boas, pode piorar, e não se acostume demais com coisas ruins, pode melhorar. Dizendo que eu e você não temos controle sobre o que vai ser bom ou ruim. É claro que algumas circunstâncias, sim, de forma a agir, nós temos, mas tudo isso está no controle do Pai. Talvez por ser Ele aquele que controla todas as coisas, deveria eu, em vez de olhar mais para frente, olhar mais para cima, sim? Em vez de olhar para aquilo que eu acho que está me aguardando, olhar mais para cima daquele que está controlando todas as coisas. E por último, o livro de Tiago, quero que você guarde, no capítulo 1, por favor, Caio. Tiago, capítulo 1, nos ensina uma coisa muito importante que eu quero que você assimile, daquilo que nós já falamos esses dias sobre o Espírito Santo, inclusive. Tiago, capítulo 1, versículo 2, Caio, por favor, coloca 1 também. Servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saúdo vocês. Versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova ou a provação sobre a fé de vocês vai produzir em vocês esperança. A palavra, só para você entender um pouquinho, provação, no original grego peirasmos, é a mesma palavra para tentação, e a gente falou isso semana passada. Tentação e provação são as mesmas ações no sentido de palavra. O que faz você entender se é provação ou se é tentação é o contexto. E nós aprendemos semana passada que a tentação não é, o próprio apóstolo Tiago diz para nós, se não for humana. Por quê? Porque não é Deus tentando, porque Deus não tenta ninguém. Então tentação não vem de Deus. Pastor, mas eu estou sentindo algo que é diferente. Não é tentação, é provação. E quando Deus deseja nos provar, falei semana passada, só para lembrar, a provação é algo que Deus coloca sobre nós para nos fortalecer e sairmos daquela luta melhores.
A tentação é feita circunstancial a partir dos vínculos do coração, concupiscência, falamos semana passada, que ela tem a tentativa de nos derrubar e fazer com que a gente se torne cada vez pior. Deu para entender a tentação e provação? Por isso que no conceito de provação, no texto de Tiago, ele vai dizer que nós deveríamos ficar felizes quando passarmos por provações, entendendo que as provações é um processo do céu para mim e para você, para fazer a gente se tornar pessoas melhores. E todas as vezes que Tiago fala sobre isso, que Paulo fala sobre isso a despeito das aflições, ele está querendo fazer com que a gente entenda que as circunstâncias muitas vezes criadas pela agenda do céu, é para me forjar. Às vezes Deus permite, vamos entrar nisso rapidinho para você entender, porque Ele está querendo mexer em alguma coisa em mim e você. Por isso que quando Ele diz, fiquem felizes, e eu olho sempre dessa perspectiva, eu gostaria que você olhasse também dela, quando vocês passarem por essas provações, porque vocês podem olhar para o céu e dizer, Deus está forjando quem eu devo me tornar. Porque quando você viver só pela tentação e não houver provação, é sinal que você ainda está muito cruzinho, e Deus não vai perder tempo com você para prová-lo, até que você se torne quem Ele gostaria que você se torne, para depois começar o processo de provação. E eu disse uma vez, é que eu quero que você guarde, Deus não prova todo mundo, Satanás tenta todo mundo, as concupiscências e as circunstâncias são para todos, mas provação não é para todo mundo. Pastor, como assim? O pai da fé, Abraão, livro de Gênesis, o texto diz que Deus falou a Abraão, Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem você tanto ama, desconfiguração, idolatria familiar já em Abraão, mas todo dia a gente fala sobre isso, e vai lá e faz isso. O tema do texto é, Deus prova Abraão. Quem que é Abraão? Era o cara, né? Por que Deus não prova todo mundo? Porque creio eu que alguns elementos de prova de Deus, eles precisam andar a alguns lugares, para que daqui para frente, porque imagina comigo, Deus prova recém-nascido, você acha que Deus faria isso? Nem nasceu de novo, vai se arrebentar, mas a tentação vai, para não fazê-lo entender quem Ele é. Deus prova criança não dá para ser provada, irmão, está começando ainda. Agora quando a gente se torna jovem e adulto, aí o pai orienta-se de levar considerações para nós, para nos fazer solidificar na fé e crescer cada vez mais nele. Por isso talvez aqui, se você imagina que Deus está te provando, antes de entender se Deus está te provando, você deveria olhar em qual estágio você está. Recém-nascido, como falamos semana passada, crianças, jovens ou adultos na fé. Onde você está? Até porque algumas pessoas em questões de vida que foram provadas, parece-nos aos nossos olhos que Deus passou da medida, não? Deus passou da medida. Por exemplo, quando você olha para Moisés, no livro de Números, quando Moisés sentiu-se com todo aquele peso de tirar aquele povo, de lutar por aquele povo só ingrato, murmurando, e de repente ele fica estagnado, ele tem um burnout ali, e ele reclama para Deus, ô Senhor, tira eu daqui, vai. O profeta Elias, 1 Reis capítulo 19, faz a mesma coisa, e ele, depois de enfrentar batalhas, ganhar, fazer o céu descer fogo, comer ali toda aquela circunstância toda com fogo do céu, e ele foge, vai para a montanha, e diz o texto que ele pede para si a morte. Parece que a provação foi pesada demais, não? Talvez o próprio Jó, que é um dos personagens mais importantes nessa demanda de provação. E Jó, ele diz isso no capítulo 3, por favor, Caio, livro de Jó, capítulo 3, esse eu quero ler. Olha a postura dele diante do sofrimento, Jó capítulo 3, versículo 1, olha o que diz Jó. Depois disso, Jó abriu a boca, amaldiçoou o seu dia, o dia do seu nascimento, pode ir descendo, dizendo, pereça o dia do meu nascimento e a noite que se disse, nasceu um menino,
Transforme-se aquele dia em trevas e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chame-nos de volta às trevas e mais densa escuridão, coloque-nos uma nuvem sobre ele, negrume e aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ali incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril e não se ouça brados de alegria. Amaldiçoem aqueles dias e amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere, ele vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada. Pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Por que eu não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Até aí, Caio. Parece que às vezes as circunstâncias, os problemas nos tiram do sério, não? Preguei aqui sobre um dia desses, sobre o sofrimento de cada um, na expectativa clara de que, às vezes, a gente acha que o sofrimento do outro é simples, mas é do outro, por isso que é importante ter uma empatia. Por isso que nesse tempo, olhando para o Rio Grande do Sul, algumas pessoas zombando, algumas pessoas não falando, algumas pessoas, enfim, cada um tem a sua ação, mas quanto mais a gente se distancia da empatia, mais desumano nós nos tornamos. O que nós estamos nos tornando não é mais ser humano, nós estamos nos tornando só humano, sem mais ser. Vou repetir para você guardar. De ser humano que Deus nos fez, nós deixamos de ser e nos tornamos apenas humanos. Porque o nosso estilo de ser, desconfigurado pelas circunstâncias da vida, estão deixando-nos de ser para apenas humano. E o que nós somos, diferentes dos bichos, de humanos, instintivamente, apenas porque pensamos. Eu duro que nem isso nós estamos fazendo mais, não? E quando eu vejo tudo isso, eu percebo que às vezes a gente tem palavras muito boas para ajudar os outros, né? Quantos de vocês aqui já não foi palavra de conforto para alguém? Fica assim, não. Deus vai te ajudar. É só mais uma fase, vai passar. Olha o que Jó fez também, capítulo 4, seguinte, por favor, Caio, capítulo 4, versículo 1. Olha o que aconteceu com Jó. Jó ficou indignado, capítulo 3. Então o amigo de Jó, Elifaz, que é um homem de Temã, olha o que ele disse para Jó. Se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Olha isso. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, como ele disse, inclusive no capítulo 3, para continuar, Caio. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, você fica prostrado. Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não te dá esperança? O que a gente olha para Jó e o que esse amigo dele está tentando alertar é uma coisa muito própria nossa, que a gente às vezes vive, dizendo assim, querido, você ajuda tanta gente, você fortalece tanta gente, e eu me encontro muitas vezes nisso, e agora que chega a sua vez, o que você faz? Se entrega? Não é assim às vezes com a gente? A gente tem força, tem ânimo para ajudar todo mundo, mas quando é a nossa vez, não, Deus se esqueceu de mim. Como é difícil a gente lidar com um problema próprio. Agora a grande questão é se o problema, se a aflição, se a circunstância é um fato, por que às vezes nós sucumbimos diante dela?
Se diante da calamidade da vida, de sermos assistidos por uma enfermidade, ou um luto, ou perder alguma coisa, ou um acidente, enfim, a nossa agenda da demanda não está escrita para nossos olhos, mas está aí, e talvez a gente vai ser surpreendido essa semana. O que acontece? E o livro de Provérbios, o capítulo 24, versículo 10, é o texto que eu quero que você guarde. Ele vai nos ensinar umas coisas muito belas, e eu quero te mostrar nessa noite sobre esse texto. Tem uma outra tradução, por favor, Caio? Essa tradução, Provérbios 24, veja na sua Bíblia, grife na sua Bíblia e coloque como você puder. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque sua força é pequena. Numa outra tradução está dizendo, se você se mostra fraco em momentos de aflição, a tua força será menor. Numa tradução, inclusive em português de Portugal, diz, se você se mostra frouxo, na hora da necessidade, tu vai perecer. Em todas as traduções, a essência desse texto é mostrar para nós, nessas palavras, fraco ou frouxo, angústia, aflição, problema, mostrando para nós que há uma prevenção bíblica nesse texto, inclusive o capítulo 24, todo de Provérbios, é falando sobre a sabedoria específica de se preservar e de ser preventivo a despeito do que vai acontecer, e nada melhor do que o versículo 10 dizendo que há algo que eu posso fazer, que eu posso ter, que eu posso acumular, para que quando eu enfrentar uma aflição, eu me saia melhor. É o que Deus sempre diz para nós, e aqui é uma consideração que eu queria que você entendesse e guardasse. Deus nunca nos ofereceu proteção, Deus sempre nos sugeriu segurança. Nós, familiares e pais, devemos oferecer aos filhos segurança e não proteção. E isso fica bem claro para você entender, pastor, qual que é a diferença de uma coisa da outra? Eu vou te explicar para você não ficar abismado. Capacete, quem gosta de moto? Falando nisso, irmãos, tem uma boa nova. O Arthur falou que vai deixar eu dar uma volta na moto dele, logo, logo. Boas novas, né? Falei da moto. O filho dele chegou, pastor, pode pegar a minha se meu pai não deixar. Viu, Ricardo? Obrigado. Mas o capacete que a gente usa na moto é um equipamento de segurança, não é de proteção. A distinção entre uma e outra, na sua essência, se faz nesse exemplo do capacete que eu quero que você entenda. O capacete nos protege, não, o capacete nos dá segurança. Para caso eu trombar ou alguma coisa acontecer, eu cair de moto, ele vai me dar segurança, mas ele não me protege de acidente. Ele não me protege de ter um acidente, ele não me protege das circunstâncias contrárias, ele não faz o carro que está vindo desviar e não chegar em mim. Por isso que ele não é um equipamento de proteção, ele é um equipamento de segurança. E quando Deus nos trata em meio à vida, Ele propõe a mim e a você, a vida com Ele ser uma vida de segurança, dizendo, no mundo tereis aflições, não vou te proteger, mas eu vou te dar segurança para enfrentar o problema. E tem muita gente, eu não sei se a gente tem isso nas igrejas, mas acredito que sim, ouvindo que Deus vai proteger, e aqui a gente vai ser colocado numa redoma, onde não vai haver problemas nenhum, Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo. Não, Jesus não nos oferece proteção. A religião, as suas boas novas, as suas ideias, o que você acha talvez te dá uma ideia de proteção, mas a única coisa que Jesus nos oferece é segurança, estando com a gente, para passar por aquela situação. E eu me recordo, olhando para essas aflições, e lendo o texto de trás para frente, as palavras claras que desse texto me saem, por favor, Caio, deixa aí. Achou ali o frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da sua aflição ou angústia, a tua força será pequena. Eu me recordo de um vídeo que me mandaram alguns anos atrás, quando você via um homem
da década de 70, de 80 ali, quando ele bate na parede, vocês já viram isso? Ele bate, tum, ele olha assim para a parede, A galera mais nova, né, década de 90, bate na parede, tum, aí, ai. A galera um pouco mais nova, bate na parede, tum, ai, liga pro SAMU, vai machucar meu ombro do beach tênis. Peguei, você achou que eu não ia pegar você, né, Didi? Agora a galera mais nova, talvez a maioria de nós, bate o ombro, tum, ai meu Deus, cata o celular, gente, eu estou sofrendo, faz uma live, gente, está doendo demais, ai meu Deus. Parece que a gente se apequenou diante dos problemas. Aquilo que tirava a gente do sério, hoje é só uma porçãozinha dele quando vem e ela de repente escancara e a gente fala, Jesus, meu Deus. Por isso que eu sugiro sempre que você faça isso. Essa semana eu fui no hospital, visitar algumas pessoas também. E eu gosto de ir no hospital porque ali a gente olha a realidade da vida. E talvez você, se você puder fazer um equilíbrio das suas dores, você vai perceber que não está doendo é nada, diante daquilo que os outros estão passando. Mas olhando para o texto, eu quero trazer alguns ensinos para a gente guardar. E o primeiro deles é sobre a nossa aflição. Por trás da aflição, tem uma coisa muito importante que você precisa aprender. Primeiro, aflições são reais. Você crendo ou não nelas, elas vão aparecer uma hora e visitar a sua porta. Pastor, eu não concordo, não acredito. Não tem problema, é lei. No mundo tereis aflições. Segunda verdade que a aflição nos ensina, que você e eu precisamos aprender sempre, é que as aflições também são de forma repetitivas. Ou seja, se você já passou, pode ser que daqui a 1, 2, 3 anos ela volte do mesmo jeito. E pior às vezes. Então as aflições, elas também têm um cunho repetitivo, dizendo para você, ó, não é porque eu já passei por isso que talvez não vá passar de novo. Terceira verdade que as aflições precisam nos ensinar. As aflições, muitas vezes, são colheitas. O que você está vivendo hoje, é o que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então a sua aflição é simplesmente o resultado daquilo que você plantou lá atrás. As aflições às vezes são só colheitas. Por isso talvez eu e você precisamos ficar mais atentos sobre o que semeamos, né? Quarta verdade sobre as aflições. Aflições também são formas de ensino de Deus, para ver se de alguma forma nos abre os olhos. Livro de Jó, capítulo 36, versículo 15. Olha esse texto, Caio, eu estava lendo Jó essa semana. Jó 36, versículo 15. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Numa outra tradução está dizendo exatamente essa expressão. No ensino, Deus abre os nossos olhos para que a gente consiga enxergar. Sabe por quê, querido? Porque tem gente que não aprende, né? Há uma frase que eu gosto de usar assim. Tem 3 formas de você aprender na vida. Primeiro, é sendo inteligente, aprendendo com os próprios erros. A segunda é sendo sábio, aprendendo com os erros dos outros. Você não precisa passar para perceber que você vai sofrer. E a terceira, sendo idiota, não aprendendo de jeito nenhum. Como tem gente que às vezes passa por aflição, apanha da vida, sofre financeiramente, não se ajusta, sofre em meio familiar, não se ajusta, sofre em resultado do exagero de usar as línguas e não se ajusta, sofre em exagero de fofoca e não se ajusta, sofre, mas não se ajusta. E Deus nos permitindo o sofrimento para que a gente mude. Quinta e última verdade sobre a aflição. As aflições são ações denunciadoras. Vou repetir, as aflições são ações denunciadoras, porque elas denunciam 2 coisas quando elas chegam perto de mim e de você. A primeira ação é que ela denuncia quem eu sou de verdade. Sem máscaras, sem igreja, sem Bíblia,
É aquilo que eu sou definitivamente. Quando me tiram do sério, quando o problema acontece, é aquilo que eu sou. E aí eu olho e falo, nossa, que vergonha de mim. A aflição denuncia quem eu sou. E não só denuncia quem eu sou, mas denuncia também os limites das quais eu tenho, porque eu acho que eu conseguiria, eu acho que eu poderia, eu achava que dava certo, eu achava tudo, e de repente a aflição denunciou que você não é tudo isso que você acha que você é. As aflições denunciam. Mas o segundo quesito que as aflições também denunciam é a despeito do que eu acredito. Porque isso é muito claro, porque no meio da aflição é que vai brotar aquilo que eu creio, a minha fé, a despeito daquilo que eu vou na igreja, se eu sou cristão, se eu não sou, aonde estou basilado as minhas crenças, e tudo isso na hora da aflição elas me denunciam dizendo, cadê o seu Deus? Não vai na igreja? Vai todo domingo lá, o que aconteceu? Cadê a tua fé? E as pessoas, como lá no Salmo diziam para a gente, onde está o teu Deus? O que houve com essa ação de Deus que você falava, pregava, ou mesmo aqui Jó contestado pelo amigo, viu, você não avisava, ajudava, era instrumento de Deus para um monte de gente, e agora com você, cadê teu Deus? Por isso que as aflições também denunciam, para a gente talvez olhar e perceber que a gente não acredita como a gente achava que acredita, que a nossa fé não é do tamanho que a gente acha que é, ela é muito menor do que eu acredito que ela é. Porque muitos de nós, sucumbidos pelas aflições, pelos problemas, nos entregamos, como nós já falamos de alguns personagens, de tal forma que a gente olha e fala, mas gente, cadê? Cadê a palavra, cadê a fé, cadê a vida da palavra na vida desse indivíduo, desse homem, dessa mulher, o que aconteceu? As aflições nos denunciam. Contudo, sobre as nossas forças, eu preciso que você entenda que toda a ação externa, segundo o texto de Provérbios 24:10, ela será sempre determinada por uma compreensão interna. Talvez numa outra palavra, o que eu quero que você entenda é que a fé na sua ação concreta, Hebreus 11:1, ela sempre vai ter resultados para fora daquilo que ela é internalizada aqui dentro. Como você já sabe, a natureza da fé não é confiar em Deus, a natureza da fé é conhecer a Deus. Aquilo que é a base da fé não é em quem confio, mas é em quem conheço, e por conhecer, direciono a minha confiança naquele que é autor e consumador da minha fé, Jesus. Por isso que fé não é confiar e nem acreditar, fé é conhecer. E por conhecer aquele que está no controle de todas as coisas, eu me lanço e confio nele. E a despeito de confiar, de fé, dessas ações, quando eu olho para o texto, eu percebo ele dizendo que se você se manter forte, ou se você estiver fraco no dia da angústia, ou seja, se naquele dia que você vai precisar mais da tua força, se aquele dia que você vai passar por aflição, que a gente não sabe o dia que vai ser, e você se chegar naquele dia fraco, vai ser presa fácil. Por isso que ele está nos orientando a olhar um pouco mais preciso, e é isso que eu quero que você guarde hoje, para aquela força que você precisa aumentar, estabilizar, deixar claro, mesmo antes de enfrentar situações. Porque quando nessa força, eu e você estivermos firmes em Deus, ela crescente cada vez mais, a hora que a gente passar pelas aflições, nós vamos passar pela aflição daquele jeito que a música diz, eu passo pela prova cantando louvor. Por quê? Porque tem algo dentro de mim que me fortalece, isso aqui não me abala. Mas não é um estado, não é um momento, é um estilo de vida que precede um estado e um momento. Por isso que quando a gente olha para a força, antes de acontecer alguma coisa, eu quero que você entenda que a reação interna, é isso que ele está dizendo sobre a fé, emocional errada, pode comprometer a força na hora da aflição. Aquilo que você é, uma atitude positiva
a despeito de que nós somos na batalha, pode determinar o final da luta. E isso aqui eu estou dizendo para você entender que nós temos apenas dois caminhos no meio da aflição: ou eu me entrego, ou eu luto. Só que só luta quem tem essa força que faz com que ele não se entregue, mas lute. E essa é a força da qual Deus nos orienta a fortalecer, a manter, porque se é fato o dia da aflição, e nós não sabemos a hora e nem o momento, então eu preciso estar pronto, fortalecido, restaurado, para no enfrentamento eu ter condição de suportá-la, superá-la e passar por ela. Por isso aqui, quero te dar algumas dicas como ter força antes da aflição. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, nós temos uma linda história que eu quero tirar dessa história, esses desafios para você, como ter força antes da aflição. E até lembrando você que talvez essa semana você tenha aflição. O culto, a palavra de Deus nessa noite é uma das formas de te fortalecer para enfrentar essa aflição. A sua manhã de devocional é uma das formas de você se fortalecer para enfrentar essa aflição. 1 Samuel capítulo 17 narra a história mais contada entre as crianças, Davi e Golias. E essa história, resumidamente aqui, conta-nos que houve um confronto num dos momentos de guerra do rei Saul, e esse tempo de guerra eles acabaram confrontando-se com os filisteus, que era um povo muito forte. E entre os filisteus tinha gente muito grande, inclusive um dos maiores deles era chamado de Golias. E aquele homem, diante dos confrontos com o povo de Israel, com o povo de Deus, Saul era o rei aqui, e lá tinha os seus súditos, os seus homens e os guerreiros, inclusive Golias. E em vários momentos Golias ficavam incomodando para que houvesse um embate. E Golias dizia isso claramente, no capítulo 17, a partir do versículo 13 para frente, dizendo: tem alguém aí que pode lutar contra mim? Se esse vencer, nós seremos escravos de vocês. Porém, se nós vencermos todos, vocês serão escravos nossos. Um embate. Mas nesse cerco todo aparece um jovenzinho chamado Davi, que vai, Nino, pegar queijo e levar para os seus irmãos a mando do pai, Jessé. E ao levar os queijos, levar lá, ver, inclusive mandar relatório, porque o pai estava preocupado com que eles estavam vivendo a guerra. E como naturalmente o filho mais caçula, o menorzinho, foi deixado de lado. O que você quer? O que você está enchendo o saco? Porque Davi, como um bom homem, fazia várias perguntas. E a despeito das perguntas, os seus irmãos se incomodavam e não queriam responder. Mas aí de repente Davi percebe o cenário. E Davi olha aquela cena toda e se encaixa nela. E vocês sabem o final da história, que Davi venceu Golias. Davi pegou as pedras, colocou aqui na sua funda e matou Golias, acertou Golias melhor, tirou a espada e matou Golias, segundo o texto da Escritura. Mas até ele chegar naquele dia que eu quero que você guarde, porque talvez essa semana a agenda do céu, as suas colheitas, enfim, a aflição pode vir como um Golias para você. E aí, como é que você vai fazer? Talvez ela vai vir a partir de uma enfermidade, a partir de um confronto, de um problema, eu não sei, mas o que eu quero é te preparar para isso. Porque todos nesse arraial estavam com medo do Golias, menos Davi. Primeira verdade que eu quero que você guarde: por que Davi tinha força, como sábio Salomão nos ensina, antes do enfrentamento da aflição? Primeira verdade: Davi sabia dar valor nas pequenas experiências que ele tinha com Deus. Davi era um cara sensacional, não só sensacional como pessoa, mas Davi ia falando, era um servo obediente. Quando foram ungir o rei na casa de Jessé, seu pai, Davi foi esquecido de lado e nem sequer tentou ou ousou dizer alguma coisa, pelo contrário, estava ali na dele.
Um pastor que cuidava das suas ovelhas e o fazia como obediência ao seu pai, independente do que ele achava justo ou não justo, mas ele vivia o ordinário consciente, tudo que era necessário, que estava às mãos de Davi para fazer, ele fazia com tranquilidade, com paz, e ele vivia experiências maravilhosas com Deus, no seu campo, com o seu pai, com todos ao seu redor, ele vivia experiências maravilhosas. E às vezes eu e você não conseguimos fortalecer essa postura que está dentro de mim, de você, antes da aflição, porque às vezes a gente não consegue reconhecer as experiências do dia a dia que Deus está cuidando da gente. E infelizmente a tecnologia, a pressa das nossas agendas estão roubando isso da gente. A sua leitura diária é uma das formas de você experimentar de Deus um pouquinho a cada dia. A sua forma de olhar para as coisas simples da vida, para o teu alimento, para aquilo que Deus tem te dado, para as coisas simples, é perceber que Deus está te sustentando e você ser enchido, preenchido e fortalecido, aquela força daquilo que está dentro de você para o momento da aflição. E aqui eu quero deixar um desafio para a gente passar para o segundo. Cuidado para a tua insensibilidade humanitária não adoecer a tua espiritualidade. E você olhar para as pessoas do Rio Grande do Sul e ter qualquer tipo de sentimento e não de empatia, dizendo: Senhor, tenha misericórdia deles. Se esse nível chegou até você, é muito provável que você não reconheça nem passarinho, nada da natureza que louva a Deus todo dia para nós ouvirmos e celebrarmos a bênção de Deus. É muito provável que você está sendo acometido por queixumes dos mais variáveis. Acorda chato e dorme xarope. Acorda mal-humorado e dorme terrivelmente sozinho, porque ninguém te suporta. Porque você não consegue olhar, acordar e dizer: Senhor, tua graça me alcançou na noite e mais uma vez me deu o ar da vida para eu viver. Experiências pequenas fazem grande diferença na nossa força no dia da aflição. Segunda verdade que eu quero que você guarde, que está no texto também de 1 Samuel, a partir exatamente do versículo 26, é quando aqueles homens oferecendo, Saul não quis gladiar contra Golias, e eles colocaram: se alguém quiser enfrentar Golias, eu vou dar liberação geral, vai ter cartão de crédito sem limite, se alguém vencê-lo. Davi: opa, verdade, deixa eu ir lá então conversar esse negócio. E aí Davi foi lá e tal, e entendeu. Só que a hora que Davi vai conversar, 1 Samuel, Caio, por favor, capítulo 17, versículo 26, olha aqui, todo mundo chamando aquele homem filisteu de gigante, de gigante, de gigante. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta dele sobre Israel? Eles responderam, e Davi disse o quê? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Se você observar nas suas leituras, segunda verdade que eu quero que você guarde, Davi nunca chamou aquele homem de gigante. Sabe por quê? Segundo problema que a gente precisa cuidar da gente, para fortalecer aquilo que está dentro de nós antes da aflição: não amplifique os problemas e não crie o que não existe. Era só um filisteu, inclusive incircunciso. Quem o vê gigante são vocês, eu não vejo gigante. E é assim que a gente precisa olhar para as nossas dimensões da vida. Quando eu tenho esse tipo de força e postura dentro de mim, eu consigo enxergar os problemas apenas como problemas, como diz meu professor de matemática da sexta série: todo problema tem solução, se vira. Mas a gente não se cai assim. A gente olha para um problema, a gente já amplifica. Por quê? Por causa da força, que não é força, é medo que está dentro de mim. Tudo aquilo que eu enfrento, tudo aquilo que está para mim, ao enfrentamento, eu me lanço, eu me esquivo, eu fujo, porque dentro de mim eu olho aquilo lá com coisas muito superiores a mim. Aprenda com Davi. Se você quer fortalecer aqui dentro, antes de enfrentar o problema, pare de amplificar coisas.
Chama homem de homem, mulher de mulher, não chama homem de gigante. Chama despesa de despesa. Chama coisas por aquilo que eles são. Talvez aqui, segundo e penúltimo detalhe que talvez eu deixe para a gente pensar. Quando a gente olha as coisas como elas são, parece que a fase da vida difícil fica mais clara e mais rápido de ser aniquilada. Porque ela só era uma situação difícil. E terceiro e último, para a gente finalizar. Versículo 33 e 37 em diante. Quando Saul pergunta para Davi, quem é você? Davi do 33 até o 37 vai fazendo uma lista dizendo, eu sou o cara. Eu matei urso, matei leão, eu cuidei disso, tirei minhas ovelhas da boca de tal. Foi falando. E aqui entra uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Deus quer nos usar, por isso não subestime a capacidade que você tem em Deus. Subestime talvez sim a capacidade que você tem nos teus braços, mas em Deus não subestime, porque através de que você tem, de quem você é, Deus vai te fortalecer e vai te fazer mais e mais depois da prova. Mas se até então que você tenha isso, não subestime o que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Talvez diante dessa ausência de subestimar-se, eu e você deveríamos ter uma postura muito real e verdadeira, como Davi tem. Eu vou para cima. Então tem problema? Não tem problema. Eu vou para cima, sem problema ou com problema, mas eu vou para cima, não vou me entregar, não vou me renegar, não, eu vou ter uma postura e uma atitude. O problema é que muitas vezes, diante das circunstâncias contrárias da vida, muitos de nós aqui nos apequenamos, quietamos, entregamos os pontos, jogamos a toalha, sem sequer permitir que Deus ministre através de nós e nos faça uma transformação em nós, através de nós, para enfrentar aquele problema. E quando eu tenho essa força, todo problema é uma provação, onde eu vou passando por ela, perseverança, esperança, para cada dia eu entender que Deus está com todo o controle e de todas as coisas nas mãos dEle. Por isso, para a gente ir para casa, ouvir, refletir e agir, uma pergunta ou algumas frases que eu quero deixar para você. Diante das aflições, não desista. Desiste não. Maior é que está em você do que está no mundo. 1 João capítulo 4. Desiste não. É só uma fase. Segunda verdade que eu quero que você guarde. Entre na vida sem plano B. Davi não tinha plano B. Davi só tinha plano A. Tenha plano A apenas e vá sobre ele. E o plano A dessa noite é você se fortalecer, ter força, ter atitude, ter uma postura dentro de você, de mim, de todos nós, para que no momento da aflição a gente não tenha plano B, porque a gente sabe que o plano A está bem claro dentro de nós. Terceira verdade que eu quero que você guarde: confie no Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, por favor, Caio, 28. Os últimos dois textos, Caio, Romanos 8, 28. Olha o que diz o texto para a gente guardar, queridos. Todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito ou o seu decreto. Pode descer no Caio. Porque esses de antemão os conheceu, como também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Propósito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você é filho, só ali, Caio, por favor. Se você é filho, se você tem Deus como Pai, fique em paz. E por último, Isaías capítulo de número 30, versículo 15. Será mais uma luta apenas. Confie que você vai vencer. Olha o que diz Isaías 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes, em repousardes, estaria a vossa salvação.
Presta atenção nisso. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas vocês não quiseram. Vou repetir o texto para entender melhor. Em vos converterdes, voltar a tê-lo como Senhor e Salvador, repousardes, confiar nele, descansar nele, estaria a salvação no momento da aflição. O sossego, estou em paz, a paz de Deus que excede a todo entendimento. E a confiança, mais uma vez nele, estaria ali sim a força sua para a gente enfrentar os problemas. Mas vocês não quiseram. Finalizo com esse texto para a gente fazer a nossa Santa Ceia. Para vocês entenderem, todos nós entendemos essa verdade. Nessa noite, a palavra de declaração de Deus de amor por mim e por você é dizendo: é possível se fortalecer antes do problema chegar. E nós aprendemos como. Agora depende de você se você vai fazer isso ou não. Elias não teve essa possibilidade. Moisés não teve essa possibilidade. Jó não teve essa possibilidade. Você tem essa chance. Esteja preparado antes do dia mau chegar. Inclusive Paulo em Efésios capítulo 6 diz que a gente precisa se ajustar com a armadura para enfrentar o dia mau. Ou seja, dia mau, aflições fazem parte. O que vai determinar a minha vitória sobre ela é quem eu sou antes dela. Espero que a força que você tem diante da vida te faça enfrentar as aflições e vencê-las.